um pouco mais amontoado do lado de dentro, igualmente bonito. Conectado 7 podcast. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, gente, a posse do meu presidente Trump. Daqui a pouquinho Donald Trump vai tomar posse, né? Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, estava aqui estudando a minha lição, ó, a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estava assistindo aqui, que eu acho maravilhoso, né? O assunto dessa semana vai ser um Deus apaixonado e compassivo, tá? Que vai ser o assunto da lição dessa semana, que está sendo, né, o assunto da lição dessa semana. Hoje, segunda-feira, dia 20, né? O assunto é o amor angústia. Como que é? Angústia, claro, tá difícil ler ainda com meu, vou tirar o óculos. Não, mas mesmo assim, tá? Um amor angustiante, que é hoje, dia 20 de janeiro, tá? Segunda-feira, dia 20 de janeiro. E aí, nós vamos estudar e também vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar, vou abaixar um pouquinho aqui o áudio da CNN Brasil. Eu estou acompanhando pela CNN. Se você tiver CNN aí em sua casa, você pode acompanhar também, né? Então, para mim é histórico, tá? Por que para mim é histórico? Deixa eu tirar o microfone do lado de lá. Falar isso. Por que para mim é histórico essa posse? Porque para nós, né, é histórica essa posse. Porque na minha opinião, tá, é só uma opinião, não quer dizer que eu estou com a verdade, tá? Aliás, nós estamos com a verdade quando estamos com a Bíblia nas mãos e quando nós estamos com o Deus da Bíblia em nosso coração, né? Quando a gente está estudando a lição da Escola Sabatina. Mas para mim, no caso a gente está estudando a lição da Escola Sabatina, mas para mim é um marco histórico, tá? Porque é a primeira vez que alguém de direita esteve no poder, ficou sem o poder, não conseguiu se reeleger, né, o Trump, e depois de passar por muitas perseguições da esquerda, porque a esquerda elegeu-se nos Estados Unidos, e aí novamente o Trump volta, a direita volta, mesmo sofrendo todas as caças às bruxas, né, como aconteceu. Lá a esquerda tentou de toda maneira não trazer Trump novamente, a direita no poder nos Estados Unidos, e a direita volta ao poder novamente nos Estados Unidos, os republicanos. E ele volta agora com uma ânsia de vingança contra a esquerda e tudo que a esquerda plantou nos Estados Unidos, os democratas plantaram nos Estados Unidos, que foi ideologia de gênero, tá? Ideologia de gênero, tá? Sexo, homem com homem, mulher com mulher, casamento, aborto, pautas abortistas, né? E tudo que fazia mal à sociedade. Abriu mão de um monte de coisas, tanto é que, historicamente, os Estados Unidos nunca tinha perdido tanta força como perdeu nesse governo Biden, né? E nesse governo de esquerda, que foi o governo Biden, foi um governo péssimo. Os democratas tiveram um péssimo rendimento no mercado internacional, mergulhou a economia americana numa tristeza, né? Desculpa esse olho direito aqui, é que eu sofri uma intervenção cirúrgica, tá? Ele vai estar vermelhão assim, porque eu estou ainda sob efeito, né, dessa cirurgia que foi na quarta-feira passada. Quarta ou terça? Não lembro direito. Mas eu sofri uma intervenção cirúrgica, então eu estou com o olho ainda em recuperação. Apesar de estar vendo bem agora, tá? Agora eu estou vendo colorido, estou vendo vocês mais bonitos, né? Coloridos e tal. Eu enxergava só preto e branco, gente. Vocês pensam que não, mas era só preto e branco. E turvo, né? Quase nada praticamente. Era tudo uma nuvem enorme aqui, uma nuvem branca mesmo, assim, eu não enxergava nada. Com essa cirurgia agora eu estou enxergando vocês preto e branco. Agora só falta a cirurgia no olho esquerdo, tá? Para eu enxergar perfeitamente tudo. Aí sim, aí nós vamos poder fazer muito mais trabalhos, muito mais conteúdos aqui no nosso canal, tá? Vamos criar outro canal também que vai ser o AZ News. O que vai ser o AZ News? A AZ News é só notícias, tá? O Conectados, o 7 vai continuar, nós vamos continuar com o nosso podcast, ok? Conectados 7.
E aí eu vou direcionar só para podcast. E aí vai ter também o Orivas Podcast, que vai ser generalizado. A gente vai conversar com todo mundo, sabe? Aí vai ser diversos Orivas Podcast. Mas por enquanto nós estamos aqui na New Life Produtora, a nossa produtora, e nós vamos continuar com o nosso programa. E hoje nós vamos acompanhar a posse, tá, do meu presidente, tá, Donald Trump. Por quê que eu falo meu presidente? Porque eu considero uma das únicas lideranças no mundo ocidental. Eu estou no Brasil, mas eu sou brasileiro, mas eu considero um norte-americano. Apesar de eu morei nos Estados Unidos um tempo, eu sei como é que é a vida nos Estados Unidos, amei morar nos Estados Unidos, voltei para o Brasil por uma decisão burra minha, mas eu tenho ainda, graças a Deus, ainda tenho visto americano. Se eu quiser voltar para os Estados Unidos, eu só tenho que juntar dólares, né, para comprar passagem e ir, mas ainda tenho visto, graças a Deus. Posso ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Mas eu considero o presidente Trump excelente presidente. Ele levantou a economia americana. Na época que ele foi presidente, há 4 anos atrás, ele levantou os Estados Unidos. Ele levantou a moral americana, a moral do Ocidente. Tipo, ele cometeu muitos erros, como todo mundo comete erros, né? Ninguém aqui é bestial a ponto de dizer que o ser humano não comete erros sim, sabe? Mas foram erros perdoáveis, né? Que, diferente de alguns erros, para mim, dos democratas, são erros imperdoáveis. Por exemplo, abandonar todo aquele armamento lá que o Biden abandonou lá no Afeganistão, né? Todo aquele armamento lá para grupos terroristas, tá, americano, abandonou as bases americanas e fugiram de lá, saíram de lá, deixando tudo lá como se aquilo não representasse nada, né, para o povo americano. Cara, aquilo foram gastos milhões ali, só equipamentos que eles deixaram lá para o pessoal os afegãos, né, terroristas, inclusive... O que esse idiota tá falando aqui? Vamos ver. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz. O presidente Lula cita países importantes na visão também de Donald Trump: Venezuela, China, Rússia, Ucrânia. Vamos colocar nessa conversa a nossa analista de política, Basília Rodrigues. O que a Basília Rodrigues falou sobre a fala de Lula? Presidência de Lula, os próximos 2 anos de Lula no cargo, com Donald Trump na Casa Branca. Lembrando que durante a campanha eleitoral americana, Lula declarou abertamente que estava e desejando, se Deus quiser, torcendo Kamala Harris leva para a Kamala Harris. Agora, Lula levou um pau a Kamala Harris. Deseja boa sorte a Trump. Basília, bom dia. Vamos ver o que a Basília vai falar. Márcio, tem também Elisa que está aí ao seu lado. O Brasil vai tocar, pelo menos nesse início, né, de mandato de Trump, um relacionamento pragmático, diplomático. Essas são as palavras do presidente Lula, também todas as manifestações, demonstrações que o Brasil irá fazer, pelo menos neste início de mandato. Não há uma previsão de um relacionamento pessoal. Aqui a gente foca naquela clássica avaliação. Será que o relacionamento é pragmático ou pessoal? Fazendo uma comparação com o antigo governo Bolsonaro, tinha um tom de pessoalidade. Agora, no governo Lula, tem mais um tom de pragmatismo, até para não perder, não apagar 200 anos, no caso de 2025, já completando 201 anos de relacionamento diplomático entre os dois países, Brasil e Estados Unidos. O Brasil nunca foi uma prioridade propriamente dita da política internacional dos Estados Unidos, né? Prioridade não, mas tem aí a sua importância, especialmente para a interlocução regional com outros países aqui da América do Sul. O relacionamento pessoal, claro que mais ajuda do que atrapalha, mas levando em consideração que hoje há um governo de esquerda mais progressista aqui no Brasil, com Luiz Inácio Lula da Silva e essa volta mais à direita de Donald Trump, quais as consequências para o Brasil? Lula e Trump
não tiveram uma ligação telefônica. Depois da vitória de Trump nas urnas no ano passado, o Lula não ligou para Trump para parabenizá-lo. Isso foi mesmo feito por meio de um contato ali, uma mensagem na internet. Diplomaticamente falando, é claro que as embaixadas estão conversando, os ministérios de relações exteriores também. Para a posse de Trump, o gabinete do presidente eleito fez o convite para a nossa embaixadora em Washington, a Maria Luísa Viotti, estar presente neste dia 20. O próprio chefe de poder aqui no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não. Mas também não é uma tradição o convite a outros presidentes da República para que participem. Conversa fiada, velho. Essa mulher tá falando de Lula. Mas mesmo convidado, haveria uma dúvida, né? Se o presidente brasileiro iria ou não, demarcaria ali um relacionamento pessoal com Trump. De momento, as palavras que a gente tem ouvido, o tom que a gente tem ouvido do Itamaraty é que é para privilegiar essa relação pragmática, para pensar mais nos países, em tudo que foi construído durante tantos anos, do que no tom e ideologias das pessoas que os comandam. Hoje o porta-voz dos Estados Unidos aqui na região é o Brasil, né? Se a gente pensar na gestão Biden, mas o Trump já tem feito vários acenos mesmo ao Milei na Argentina. Então, será que ele vai mudar de porta-voz aqui para ter contato com os países em que a relação é das piores, como a Venezuela? Enquanto Lula estiver no poder, poderá dar outros ares, né, para essa relação Brasil e Estados Unidos. Pragmática sim, pessoal não. É que por mais político que seja, desculpa te cortar, Elisa, o peso econômico e Donald Trump é um homem de negócios, antes de mais nada. O peso econômico do Brasil é muito maior que o peso econômico da Argentina. Por mais que exista uma ligação fortíssima entre Trump e Javier Milei, eu acho que o fator dinheiro, negócios, business, deve falar mais alto nisso, né? Com toda certeza, com essa big potência, né, Basília, que é o Brasil. A Argentina precisa falar de dinheiro até para poder se recuperar. A inflação comendo o poder de compra de todo mundo, mas não tem como tirar, hein, Basília? Não tem como tirar o Brasil do centro das conversas. Será que a ideologia vai corroer até esse pensamento lógico de que a economia mantém a política, né? Isso é uma coisa que a gente realmente vai ver nos próximos dias, porque também tem expectativa e realidade, né? O que eles falam e o que de fato eles fazem. Então pode ter ali um afago ao Milei, pode ter algum outro tipo de mensagem que mostre mais apreço à Argentina do que ao Brasil, mas na prática o que temos hoje no cenário econômico? Os Estados Unidos é o segundo parceiro mais importante economicamente falando do Brasil, perde apenas para a China. Então também a importância do Brasil no comando do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e outros países que recém-ingressaram, isso também dá mais valor à amarração política, né, à interlocução com nós brasileiros, com o Brasil, né, e pregando toda a sua liderança. Uma das promessas ou ameaças feitas pelo Donald Trump seria elevar taxação, tributação para os países do BRICS, caso o bloco econômico realmente invista numa moeda própria, né, para transações entre os seus países. Então também essas outras movimentações estão dentro desse cálculo político internacional também. Moeda própria que nem saiu do papel, mas apenas a hipótese, só imaginá-la, debatê-la diante da potência chamada dólar, já causa, lógico, muitos debates. Basília Rodrigues citou a China, por exemplo. Donald Trump passou a campanha dizendo, chineses, cuidado, hein, a gente vai começar a taxar um pouco mais os produtos de vocês. E aí, numa demonstração diplomática, Xi Jinping, presidente da China, foi convidado por Donald Trump para comparecer à cerimônia. Não pôde ir por inúmeros motivos. Quem vai é o vice-presidente chinês. Xi Jinping não vai. Então, todos esses arranjos, essa discussão geopolítica, pautam, marcam todo o debate daqui para frente. Temos imagens agora da Blair House ou Márcio Gomes. O motorista está dentro do carro, mas aquilo que era para acontecer, o motorista está ali dentro, está ligando para alguém. Vem cá, aconteceu alguma coisa? 10h15, não é a hora que a gente tinha de sair daqui? E a gente percebeu Trump vai à igreja de St. John, ele está na igreja de St. John, é uma cerimônia familiar também. Republicano participa de serviço religioso antes
da posse. Então ele está na igreja lá, da Blair House, em Washington, é uma igreja, tá? Onde ele está fazendo culto. Tá? Saindo do culto, ele vai para a posse. Estão chegando agora na Blair House, por isso esse atraso. Estava marcado para as 10h15 a saída, já são 10h30 no horário de Brasília e até agora todos continuam lá dentro. Atenção, vamos ao vivo com Gustavo Uribe. Neste momento nós voltamos à Casa Branca com a tarefa... Aliás, o presidente, né, dos Estados Unidos, Gustavo Uribe, volta com a tarefa de lidar com a inflação, que foi um dos principais problemas relatados pelos americanos durante o governo Biden. E, Gustavo Uribe, preciso dizer, então, você tá uma chiqueza nessa imagem, meu amigo. Tá tudo linda imagem, você, essa elegância. Olha o Capitólio lá atrás. E melhor ainda são as informações. Olha o Capitólio lá atrás, gente, do repórter. Vocês veem as imagens, não veem os perrengues do nariz entupido, a voz falhando, o frio aqui das três calças que estou usando. Vou demorar, Elizabeth Março. Vamos, daqui a pouquinho a gente volta. Num momento em que a eleição já começa a acontecer no ano que vem. É importante a gente ressaltar isso, porque o próprio presidente Lula disse na abertura desta reunião que acontece agora daqui à frente. Não, vamos voltar. Que a oposição já se prepara para 2026. Ela já se calcula, já se organiza. CNN Brasil. Atenção, vamos ao vivo com Gustavo Uribe. Neste momento nós voltamos à Casa Branca com a tarefa... só baixar. Aliás, o presidente, né, dos Estados Unidos, Gustavo Uribe, volta com a tarefa de lidar com a inflação, que foi um dos principais problemas relatados pelos americanos. Esse vai ser... num momento em que... esse vai ser, principalmente... O maior problema que Trump vai enfrentar... A terceira e última fase abrange a reconstrução do território, devendo o Hamas entregar os corpos dos que faleceram em troca de um plano. Então, eu acho que o principal problema que Trump vai enfrentar vai ser realmente essa questão inflacionária, né? A questão da inflação nos Estados Unidos. Vai ser a questão mesmo da inflação. Além disso, te mandam dizer não e daí do nada te prescrevem uma droga que altera seu humor. Rapaz. É estúpido. Eu estou buscando aqui a CNN e a pessoa aqui, acho que não estou apertando o botão certo. Eu quero a CNN, meu querido. Aqui, vamos lá. Peraí. Não, peraí. Eu quero vivo. Vamos ver se vou entrar na CNN agora. Notícias, CNN, notícias. Carregando, aguarde. Vamos lá, CNN. Aqui, ó. Você sabia que no Brasil, aqui, 45... Isso. Eu quero CNN. Aí, tamo aí. CNN, voltamos. De que ele vai retirar agora eu só algumas vou baixar ambientais o para áudio. permitir com que as empresas ampliem seus pátios e fábricas de uma maneira... Eu baixei o áudio, tá? Voltamos à CNN. E a repórter, a âncora estava falando que o principal problema que Trump vai enfrentar agora vai ser a questão da inflação alta nos Estados Unidos. Foi o que... Essa aí é a verdadeira herança de Biden, tá? Dos democratas, tá? Eles solaparam a economia norte-americana, não fizeram protecionismo dos seus materiais, não produziu. Na verdade, o que os democratas fizeram é o que Lula está fazendo no Brasil agora. Aumentou os ministérios, aumentou a arrecadação de impostos, só tirou, inclusive as grandes corporações norte-americanas deu prejuízo no governo Biden. Ele, na verdade, enfraqueceu o exército norte-americano, tanto internamente quanto externamente, tá? As políticas, tanto é que ele permitiu 2 guerras. Então, no governo Biden, surgiram 2 guerras, gente. Não vamos esquecer, tá? Do Hamas, Israel. Por quê? Por que esses grupos internacionais do eixo do mal aproveitaram o governo Biden para provocarem a guerra? Porque é um governo fraco. O governo Biden foi um governo fraco, como é o governo de esquerda sempre. Aí os esquerdistas, né, o pessoal do eixo do mal tomou conta. Tanto é que já estavam tomando conta aqui no Brasil, tá? E, inclusive já existe alguns processos da embaixada de Teherã aqui no norte do Brasil. Maduro não foi combatido, né? O narcotraficante, o maior narcotraficante do mundo hoje, antigamente era o Escobar, né?
E hoje, o colombiano, hoje o maior narcotraficante do mundo é Maduro, tá? Presidente da Venezuela, né? É o ditador da Venezuela. Então tem que ser combatido esse narcotraficante, né? Maduro. E a economia americana perdeu bastante para o avanço da economia chinesa, que tem um planejamento de 50 anos. Então a política chinesa e a economia chinesa, eles têm um plano de 50 anos. Então lá não fica no partido, o cara fica só 4 ou 5 anos no poder. O cara fica lá até morrer no poder. É um partido único, né? Partido comunista mesmo. O comunismo manda na China. Então todo o processo de distribuição, de importação, exportação, de tecnologia e fabricação na China é planejado para 50 anos. Então o Ocidente precisa aprender com isso aí. Então tem que fazer um planejamento estratégica, logística e econômica para 50 anos. Não é para 4 ou 5 anos. Né? As políticas, elas têm que ser resolvidas para sempre. Então o governo que assume em seguida, como aqui é de 4 anos, 5 anos a pessoa fica no poder, o governo tem que assumir o que foi a base econômica, né, que foi votada, que foi decidida no governo anterior e prosseguir. Tem que prosseguir o planejamento para 50 anos, como é na China. Então por que a China está crescendo tanto? Por que a China, esse avanço tecnológico e de mercado no mundo todo? Porque eles têm um planejamento estrutural para 50 anos, né? A logística deles é diferente da nossa, do Ocidente. Então o Ocidente tem que aprender muita coisa com o Oriente, cara. Assim como o Oriente tem que aprender muita coisa com o Ocidente, né? Principalmente nas questões culturais, nas questões relacionadas à religião mesmo. Quando eu falo cultural, eu estou falando de religião, tá? Então o Oriente precisa aprender com o Ocidente, com o cristianismo do Ocidente, tá? Daí tem que abrir a política para que o cristianismo entre nesses países da janela 1040, nos países comunistas, né? Os países que não aceitam Cristo, não aceitam o Evangelho, o cristianismo, eles têm que se abrir, porque é uma nova cultura, é uma nova perspectiva de crescimento, tá? Para ajudar mesmo economicamente esses países, que muitos deles vivem na miséria. Tem país lá que avançou, em tecnologia, a China, por exemplo, avançou, a Rússia avançou um pouco, né? Mas tem país lá que está na miséria, o povo está na miséria. O povo está vivendo em extrema miséria, né? E o que vai ajudar esse povo a sair da miséria? O ocidentalismo, a cultura cristã, de liberdade, de opção, liberdade de expressão, né? Liberdade, você aceitar o cristianismo, por exemplo. Ouvir as pregações de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Então esses países da janela 1040 que não permite a Bíblia entrar lá, que não permite o cristianismo entrar lá, estão errados. Por quê? Eles estão sufocando sua população, sufocando a economia. Agora, quando você deixa a liberdade tomar conta do coração das pessoas, elas vão produzir, elas vão querer estudar, elas vão querer avançar, tanto homens quanto mulheres. Então tem que abrir esses preconceitos, esses ditames de uma sociedade lá do século XIV, século XV, pô. Como é que você não deixa a mulher estudar? Por exemplo, tem países aí, países muçulmanos, que não deixam a mulher estudar, a mulher não pode avançar. Como isso? A mulher não pode usar a roupa que ela quiser usar. Isso é impossível. Então essa estrutura mental tem que mudar. E só vai mudar com o cristianismo. Quando o cristianismo chegar e colocar liberdade na cabeça das pessoas, que elas podem sim chegar onde elas quiserem, lutando, trabalhando, estudando, cara, esses países vão avançar, economicamente falando. Estou falando assim, não é só politicamente falando, economicamente falando. E isso não vai mudar a estrutura relacional. Se você é religioso, você adora Maomé, ou você adora Buda, você adora que Deus que seja, entendeu? Isso não vai mudar a sua estrutura de adoração. Para com isso, é uma ignorância tremenda esses xiitas, né, essas pessoas fanáticas acharem que com o cristianismo, com a liberdade de expressão, com a liberdade política, com a liberdade religiosa, as pessoas vão deixar de adorar os seus deuses. Se sua religião é uma religião verdadeira, honesta, claro que ela vai avançar. Ela só não vai avançar se ela for fraca, se ela não for verdadeira, não for honesta, né? Se ela for uma imposição, por exemplo, uma coisa forçosa, tá? Então eu acho que muitos países da janela 1040, países muçulmanos e budistas, estão atrasados e o seu povo está mergulhado na miséria. E outras religiões mais estão mergulhadas na miséria por falta de liberdade, né? E a liberdade quem traz? É Cristo. Cristo falou assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quem traz a verdade é Jesus, é Deus, tá? É o cristianismo sim, tá?
É uma posição radical sua, Orivaldo? Não, é uma posição de quem já leu a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver Jesus falando essas palavras, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, quando perguntaram para Jesus o que é a verdade, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que está faltando para esses países? Conhecerem a verdade, conhecerem Jesus. A verdade é uma pessoa, tá? Jesus Cristo, Deus, ok? Então, cara, você está sendo bastante radical, bastante... Não, eu estou citando a Bíblia, a palavra de Deus, tá? A Bíblia, que para mim é a palavra de Deus, tá? Eu estou citando as Escrituras Sagradas, ok? Beleza? Eu como historiador escriturístico, né? Eu sou historiador, então eu vou para a parte escriturística. A Bíblia diz que a verdade é Jesus Cristo. Então, se eles conhecerem Jesus Cristo, inclusive muitos deles estão tendo visões lá no mundo oriental, né? Em países muçulmanos, muitos muçulmanos estão tendo visões de Jesus, estão sonhando com Jesus, né? E eu tenho certeza que assim que esses países abrirem para a Bíblia Sagrada, abrirem para Cristo, abrirem para Jesus, vai evoluir muito. O país vai crescer muito, esses países vão sair, muitas pessoas vão sair da miséria, muitas pessoas vão enriquecer. E vai ajudar aqueles que estão ricos a se tornarem mais ricos ainda. Tanto no governo quanto fora do governo, entendeu? Então isso que esses líderes desses países precisam entender. Eles só precisam abrir a mente e a cabeça para isso aí, para esse pequeno detalhe, tá? Que eles estão esquecendo. De premiar o povo com liberdade para crescimento. E dar liberdade política, liberdade para a pregação do evangelho, né, da cultura ocidental também nesses países orientais, ok? Ou a minha opinião, tá? Eu vou acompanhar, parece que Biden sai, o padre, na Blair House, lá na igreja de St. John, republicano participa de serviços religiosos antes da posse. Daqui a pouco Trump vai à igreja de St. John. Ele não chegou ainda? Ou está chegando? Começa a chegar. Vamos lá ver. Segundo a programação oficial divulgada pela Casa Branca. Ainda estamos aguardando a saída de Donald Trump, que dormiu nessa residência de visitantes da Casa Branca para ir exatamente até aquela igreja onde J.D. Vance, o vice que será empossado hoje, já chegou. Então temos uma questão, Márcio Gomes. Creio que as imagens que nós expusemos antes de alguns convidados chegando, porque o enquadramento que a gente estava mostrando nos fazia crer que na verdade eram as pessoas, os convidados, chegando à igreja. Temos a saída de um veículo. Atenção, temos então Donald Trump, Márcio Gomes, que acaba de sair da Blair House. Saiu da Blair House? Ele passou a noite aí nessa residência de visitantes, fica praticamente ao lado da Casa Branca, se dirige agora com essa grande comitiva de segurança Trump em direção à igreja de St. John, onde vai ter início este dia de posse. É o primeiro rito, um rito religioso nesta longa segunda-feira que teremos para a posse do 40º presidente dos Estados Unidos. Diego Pavão, nos ajude a entender a distância aí. Não é muito longe a Blair House da igreja de St. John. Muito perto, Márcio Gomes, são metros ali que separam a igreja da Blair House, ficam praticamente ali no mesmo quadrado em frente à Casa Branca, em torno dessa praça que é chamada de Lafayette Square, que é a praça bem em frente à Casa Branca. É um trajeto muito curto quando feito a pé, mas a gente tem que contar que ele vai fazer uma volta ali do lado, porque existe todo um esquema de segurança. Donald Trump não vai sair a pé de um lugar para o outro, ele vai com essa comitiva que usa nesse momento os carros da presidência, que são aqueles carros SUV, Suburban, feitos pela Chevrolet, diferente daqueles carros... Era um carro desse que eu gostaria de ter. Que deve ser usada mais tarde. Então, a gente vai ter a qualquer momento a chegada à igreja de St. John, que é conhecida por ser a igreja dos presidentes. Donald Trump, então, vai chegando aí na igreja de St. John. Todos os presidentes, desde James Madison, o quarto presidente americano, passaram por essa igreja. A gente não via essa imagem desde a posse de Donald Trump, porque na posse de Joe Biden, segundo o presidente católico
desde John Kennedy, o primeiro presidente católico desde John Kennedy, foi a outra igreja, a igreja de St. Matthew, uma igreja católica em Washington, e acabou não indo para essa igreja, que é uma igreja episcopal que fica aí em frente à Casa Branca. Aí John, a primeira visão nesta segunda-feira. Aí o presidente Trump, o futuro presidente dos Estados Unidos, desembarcando. Ele chega às 10 horas e 43 minutos, horário de Brasília, 8h43, ao lado da esposa Melania Trump, para a primeira cerimônia, esta segunda-feira de posse nos Estados Unidos. Os dois, então, que se encaminham até o interior da igreja, são recebidos por um dos representantes religiosos em todo esse rito e acompanhados de uma temperatura negativa. Neste momento, aproximadamente 5 graus. Tá mole não, tá muito frio. De menos 2 graus. Estão, neste momento, entrando no ambiente religioso, e daqui para frente, a gente tem essa imagem do lado de fora. Porém, vamos aos poucos, inclusive, descobrindo quais imagens vão chegar, porque habitualmente a gente não tem tantos acessos, e quando eu digo a gente, é a imprensa mundial. É uma cerimônia privada, particularmente pois essa, que fica um pouco mais reservada aos convidados. Essa é a palavra, reservada. É uma cerimônia religiosa, portanto, mais íntima da família e das pessoas mais próximas de Donald Trump. Por isso, a previsão da Casa Branca é que tenhamos apenas alguns flashes, algumas poucas imagens internas da cerimônia religiosa que dá início a esta segunda-feira de posse. Ao contrário do que teremos no Capitólio. Toda a cerimônia de posse no Capitólio, a posse propriamente dita, será transmitida ao vivo, com imagens ao vivo aqui pela CNN Brasil, claro. Mas a cerimônia religiosa, esta será um pouco mais reservada. E para você que acabou de chegar conosco aqui na programação da CNN Brasil, saiba que instantes atrás nós vimos o vice-presidente J.D. Vance, acompanhado da esposa, chegar ao local também para a cerimônia religiosa. Vimos também filhos de Donald Trump que chegam para este momento de celebração. O que chama a atenção é que a saída da Blair House estava fechada, mas a entrada da igreja aberta. Então a gente também aqui fica até no campo das hipóteses, imaginando se também faz parte de uma estrutura de segurança, por qual motivo fizeram essas modificações, visto que você tem um espaço que estava totalmente fechado, tanto que nós não vimos o momento que Trump passou pela porta, por exemplo, da Blair House. Mas, diferentemente de lá, Márcio Gomes, o espaço da entrada da igreja todo aberto. Eu acho que a questão do frio falava mais alto ali naquele toldo montado na saída da Blair House, mas você percebe que o sol está brilhando, não está nevando, apesar da temperatura negativa em Washington nesse momento. As pessoas ali, os seguranças, eles nem usam casacos muito pesados, eles estão de terno, gravata, claro, com uma camisa interna mais quente, mas definitivamente essa igreja de San John fica perto da Casa Branca. Igreja episcopal, que é a religião de Donald Trump, tá? População irá às ruas, especialmente ao longo da Pennsylvania Avenue. Muito amigo dos adventistas. Capitólio, próxima região da Arena. Muitos amigos episcopais que são gente boa pra caramba. Que não estava previsto que ele sairia do carro por causa do frio extremo, ele possa voltar com o plano original. Essa é apenas uma suposição. Ao longo do dia, no momento que ele voltar para a Casa Branca para efetivamente começar o seu mandato como presidente eleito agora, como presidente empossado, ele já possa até mesmo sair do carro. Essa é apenas uma possibilidade. Trump gosta desse contato com as pessoas, especialmente na cidade onde ele vai morar nos próximos 4 anos. Ainda mais levando em conta que o local está completamente lotado de apoiadores, milhares de pessoas que foram acompanhar essa cerimônia de posse. Essa igreja que você vê, ela é muito habitual, todo rito, todo dia 20, quando ocorre o ano de posse de um novo presidente dos Estados Unidos, a primeira agenda começa de fato com essa cerimônia. Ela é até conhecida como uma igreja dos presidentes em Washington, porque é muito habitual que ocorra todo esse rito numa igreja que habitualmente segue a sua vida religiosa comum, assim, digamos, no dia a dia. Hoje ela fica ali restrita para esse momento dos presidentes. Eu vou até aproveitar e relembrar, antes mesmo da gente voltar com a professora Manhota e o professor Pógio, essa arte, eu estou com um espelhamento aqui para mostrar para vocês um pouco do rito. Então nós estamos, essa primeira parte, onde é que tá? Pronto, aqui, Blair House, tá vendo ali no cantinho esquerdo? Essa é a primeira etapa do dia que já foi concluída. Tiramos, então, da nossa agenda. Diego Pavão, chegamos, então,
na segunda etapa. E esse mapa nos mostra a proximidade, né? Porque a gente vê ali toda a praça principal, quase que no centro, o pontinho ali enumerado como 3 e 6, tá vendo? Ele está designado ali, é o centro da praça. Eles foram para um local muito próximo e aí dentro da igreja é onde estão agora. O terceiro ponto, Diego Pavão, eles voltam ali para Casa Branca, mas é só uma passadinha rápida, é isso? Deve ter, na verdade, uma parada rápida na Blair House, depois dessa missa, desse serviço religioso na igreja de St. John, para aí depois Donald Trump e Melania Trump serem recebidos na Casa Branca. Isso acontece lá na frente. Eles vão entrar pela fachada norte da Casa Branca, que é essa fachada mais conhecida, com as colunas que a gente vê muito nas imagens, mas é a menos usada na Casa Branca. Essa é uma fachada, uma entrada que é reservada apenas para visitas de Estado, de líderes estrangeiros e também a pós-presidencial. A gente tinha agora há pouco uma imagem que mostrava a fachada norte da Casa Branca. Olha a Casa Branca, gente, como é linda. Se a gente olhar à direita do vídeo, a gente vai ver um andaime bem posicionado ali, onde o carro presidencial vai passar com Donald Trump e Melania Trump, e aí eles vão ser recebidos nesses degraus ali na entrada da Casa Branca. Essa que eu falava agora, essa é a fachada norte da Casa Branca. Esse é o gramado norte da Casa Branca, coberto de neve agora, mas esse é o gramado norte. O que a gente vê muito é o presidente americano usar a fachada sul da Casa Branca, que é aquele gramado do lado de trás, de onde ele costuma pegar o Marine One, que é o helicóptero presidencial que leva ele nas viagens até a base aérea de Andrews, lá em Maryland, de onde ele pega o Air Force One. Então o que vai acontecer hoje... A fachada norte da Casa Branca, Trump e a fachada sul, que é do outro lado. Essa passagem norte da Casa Branca, essa fachada norte. Então se a gente for dar uma olhada, a gente vê ali bem no centro a porta de entrada. À direita do vídeo, a gente consegue ver o que a gente chama de ala oeste da Casa Branca. É esse anexo da Casa Branca que abriga toda a área administrativa da presidência, porque essa casa principal no meio é uma casa cerimonial, né? São salões cerimoniais. O segundo andar é a parte privada residencial da Casa Branca, onde de fato vive o presidente, a primeira-dama e a família presidencial, enfim, que for morar com o presidente nessa casa. E ao lado esquerdo, a ala leste da Casa Branca, que abriga alguns escritórios ligados ao escritório da primeira-dama. Diego Pavão nos apresenta a Casa Branca, mas certamente o futuro morador já conhece esse prédio, já que ele morou lá há 8 anos, quando foi o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Será que ocorreram muitas mudanças ali dentro, que cada um adapta à sua maneira, Márcio? Eu acho que mudam basicamente os quadros e a decoração do Salão Oval. A decoração do Salão Oval muda bastante. É muito tradicional. É muito tradicional. Donald Trump, inclusive, já revelou numa entrevista, Márcio, que existe um catálogo de peças da presidência que ele pode escolher usar no salão oval da presidência. O rito religioso lá na igreja de St. John não demora muito, é cerca de 30 a 35 minutos. Depois, então, como Elisa e Diego estavam falando, eles vão sair dessa igreja, voltam para Blair House, onde passaram a noite, Melania e Donald Trump. E aí, logo depois, cerca de 40 minutos depois, eles chegam na Casa Branca para esse chá, para essa cortesia, sendo recebidos por Joe Biden e Jill Biden, a doutora Jill Biden, esposa do ainda presidente dos Estados Unidos. Seguindo aqui a nossa cobertura sobre a posse de Donald Trump, enquanto esperamos a saída do presidente da igreja de St. John, ali na Lafayette Square, nós vamos voltar a conversar com a Carol Nogueira, a âncora do CNN Novo Dia, nossa enviada especial a Washington, que está com um convidado especial, Thiago de Aragão, CEO da Arco Internacional, lá na capital americana, para nos trazer um pouco do panorama do que podemos esperar, né, Carol, dos próximos 4 anos com Trump. É isso, Márcio, Elisa, estou aqui de volta e já no outro ponto da capital americana. Antes de apresentar o Thiago de Aragão, que está aqui comigo, eu vou mostrar o cenário para onde viemos, para mostrar para quem está ligado aqui na programação da CNN Brasil. Aqui ao fundo, o prédio do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos. Logo mais, Donald Trump, J.D. Vance chegam por aqui. O que já podemos destacar de cenário, de momento, nessa região? Policiamento muito reforçado. Foi difícil chegar aqui, viu, Márcio, viu, Elisa? Muitos bloqueios nos arredores. Inclusive, essa avenida que passa aqui atrás de mim está com bloqueios feitos por caminhões, de um lado, e do outro lado, a gente tem aquelas barreiras de concreto que foram colocadas justamente para impedir o acesso de veículos e de pedestres. Agora, a movimentação intensa mesmo é da imprensa. Tem muito jornalista por aqui já ocupando o seu espaço.
para trazer as informações para o mundo dessa posse que todos estão de olho. Temperatura aqui, você falava do frio há pouco, Márcio. De fato, agora a sensação térmica está um pouco melhor. Mas quando venta, Márcio Gomes, aí o frio fica intenso. O que a gente pode falar já de mudanças nessa cerimônia de posse por conta da temperatura baixa? Toda aquela estrutura que foi montada ali na parte externa do Capitólio, arquibancada, púlpito, uma estrutura, Márcio Gomes, você vai lembrar, em novembro você já via ali parte da organização em frente ao Capitólio, na parte externa. Agora, essa estrutura não será utilizada, a cerimônia acontece na parte interna, na rotunda. Destaco mais uma vez a capacidade do local para 700 pessoas e qual que é a estratégia de momento da organização. Fazer a cerimônia em 2 tempos. Então teremos, de fato, a posse de Donald Trump na rotunda, mas o discurso de posse vai acontecer em uma outra sala, Emancipation Hall. E essa sala tem capacidade para 1.400 pessoas. Portanto, dessa forma, vai poder contemplar aqueles que vieram até Washington DC como convidados do presidente eleito dos Estados Unidos. Bem, muita expectativa para esse discurso. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Thiago de Aragão. Ele que é CEO internacional da Arco Advice. Gentilmente atendeu aqui o nosso convite para estar conosco na rua, no frio, mas acompanhando, claro, toda essa repercussão internacional e no Brasil sobre a posse de Trump. Tudo bom, Thiago? Bom dia, obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Thiago, para começar, esse discurso de Donald Trump, agora feito na parte interna do Capitólio, a gente já falou bastante sobre por quais pontos Donald Trump, o republicano, deve passar nesse discurso, mas o que o americano quer ouvir do presidente dos Estados Unidos? Olha, o americano que votou no Trump, ele quer ouvir a contundência das promessas que ele fez durante a campanha. Eles querem ouvir sobre, principalmente no tema de imigração, e esperam do Trump ações imediatas, que foram expectativas que o próprio Trump criou em relação a essas pessoas. Querem respostas imediatas em relação à imigração, mas também esperam ações em relação a tarifas, cortes de impostos e tudo aquilo que beneficia direta e indiretamente a indústria e a economia americana. A gente vê sempre o Donald Trump passar por alguns slogans durante seu discurso, como, por exemplo, Make America Great Again, quando ele coloca América primeiro, destacando essa política protecionista que ele pretende adotar. Ele também, quando fala de imigrantes, ele tem também o desafio de gerar empregos aqui nos Estados Unidos, lidar com a inflação. E no cenário internacional, também trazendo um pouco de política e economia, desacelerar a China. Como ele pretende fazer isso? Olha, isso é uma tarefa muito difícil, porque o Trump ele não tem todos os recursos necessários para fazer isso. Ele pode aplicar tarifas contra a China aqui nos Estados Unidos, mas a China também tem uma capacidade muito alta de retaliar o Trump, porque existem inúmeras indústrias americanas, inclusive de pessoas que estão dentro do governo, que são altamente dependentes da indústria chinesa. Então é algo que é mais fácil de falar do que fazer. Ele pode aplicar tarifas, ele pode colocar alguma dificuldade, não é nada que a China já não espera, mas a China também tem uma capacidade muito grande de resposta. E aí fica em aberto como que isso vai ser. E foi até curioso, Thiago, para quem está nos acompanhando, ontem, no chamado Comício da Vitória, o Donald Trump citou a China no momento em que ele se referia a Elon Musk. Por que essa associação tão direta? Olha, uma das empresas do Elon Musk, o Tesla, depende muito da China. É uma empresa que tem algumas dificuldades aqui nos Estados Unidos recentemente de crescimento e cada vez mais dependente da China. Agora, parte do que o Trump quer é que muitas dessas empresas americanas que dependem da China, eles mudem e comecem a produzir peças e partes necessárias dentro dos Estados Unidos. Isso não é uma tarefa fácil, principalmente em relação a custos. A China é um ponto muito, muito importante na política do Trump, mas é um dos pontos, assim como imigração, tarifas e outros, que ele tem menos soluções na mão que ele pode aplicar contra a China no momento. China é o nosso principal parceiro comercial do Brasil. Em que medida a aproximação do Brasil com os chineses, do ponto de vista político e econômico, pode comprometer a relação com os Estados Unidos?
Isso já está dado, né? O governo brasileiro não tem mais nenhuma escolha de se aproximar ou não da China. O governo brasileiro é comercialmente dependente da China, tem baixíssima capacidade de diversificação no momento. O governo americano sabe disso, mas o antagonismo natural que existe entre Lula e Trump, entre o atual governo brasileiro e o novo governo americano, é muito além da China. E o Brasil acaba sendo um alvo relativamente fácil se o Trump quiser bater, por conta das poucas relações governamentais que existem entre os dois países, ou as duas similaridades no momento. E um último ponto, Thiago, para a gente abordar, que foi a manifestação do próprio presidente Lula, quando ele deseja sucesso a Donald Trump nessa gestão, nesse retorno à Casa Branca. Reforçar aquela lógica de que temos de lidar com políticas de Estado e não de governo. Exatamente. As relações entre Brasil e Estados Unidos são muito fortes no campo privado, no campo governamental, históricas. A civilidade dos dois lados é absolutamente necessária para que as coisas continuem andando bem. A própria história nos mostra isso. Thiago de Aragão, ele é CEO internacional da Arpa Advice, nessa conversa aqui conosco na programação ao vivo especial da CNN. Obrigada, Thiago. Um prazer, muito obrigado. Até uma próxima. Elisa, Márcio, seguimos com vocês. Seguimos por aqui acompanhando a imagem ao vivo da igreja, onde neste momento ocorre uma cerimônia. É um momento religioso. Donald Trump está acompanhado, como vocês viram na imagem, de Melania Trump, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, dia 1, hoje, né? Então, gente, você viu a explicação, né, do CEO. Não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? A parte de governança de Estado, mas também a parte na questão do relacionamento de mercado mesmo, né? Então o Brasil precisa entender que, como a China é um importante, grande e importante parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos também é. Os Estados Unidos compra muita coisa do Brasil e vende muita coisa do Brasil. Assim como o Brasil vende muita coisa para a China e compra muita coisa da China, né? Então precisa o quê? De uma política diplomática inteligente. Os diplomatas brasileiros e o presidente do Brasil, ou os caras que governam o Brasil, precisam entender isso. Você não pode criar problemas dentro do país, nem externamente para o país, como o caso, que para mim aquele cara é um burro. Eu não sei, rapaz. Ele agora, ele se acha ditador do Brasil. Mas esse ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é burro. É burro. Em querer criar confusão, por exemplo, na questão aí vamos voltar na questão do Bolsonaro, de impedir Bolsonaro de ir. Olha, qual é o problema? Se o amigo dele, que é Trump, foi eleito presidente dos Estados Unidos, chama um amigo para vir na sua posse. Cara, deixa um amigo visitar outro amigo. O que ele tinha que... ele está sendo investigado de quê, meu irmão? Ele fez um golpe. Golpe? Que golpe, cara? Que golpe que foi provado que Bolsonaro fez em relação para tomar o poder no Brasil? Isso é uma idiotice tamanha. Eu não sei, o cara deve ser um psicopata, porque vocês colocaram um psicopata como ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicaram um advogadozinho que não passa nem um concurso para juiz, nem em auditor do Tribunal de Contas do Pará, esse tal de Alexandre de Moraes. Se esse cara fazer um concurso para entrar pro Tribunal de Contas do Pará, ele não passa. Se ele fizer um concurso público, esse cara para ser juiz federal, um juiz de direito federal, ele não passa. Então indicaram um advogadozinho do PCC, né, que foi secretário lá do Estado de São Paulo, secretário de polícia, né, secretário de Justiça de São Paulo, advogado do PCC, e colocaram ele lá como... Porque ele era advogado do Temer, botou o advogado do Temer e indicaram ele para ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora ele se acha o todo-poderoso e tá fazendo cada coisa esdrúxula que esse cara tá fazendo, que ele vai entrar para a história. Daqui a alguns anos nós, historiadores, estaremos escrevendo livro sobre esse cara e colocando ele como um idiota. Um idiota que, de repente, chegou a um cargo máximo de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Aí ele usa todas aquelas palavras pomposas, né? Tem um monte de técnicos que, inclusive, faz as peças jurídicas dele, não é ele que faz, tá bom? São pessoas que trabalham ao redor dele que faz. Então, para vocês entenderem como é que esse cara... Ele escreveu um livro, 2 livros, que qualquer um de nós podemos escrever, né? Sobre leis, sobre ordem, sobre Estado de Direito, não sei o que, não sei o que. E aí pensaram que ele era inteligente e botaram ele como ministro do Supremo Tribunal Federal. E na verdade, eu não sei como é que esse cara passou nas sabatinas. Porque as respostas, eu assisti a sabatina dele, as respostas dele eram esdrúxulas, né? Esdrúxulas. Eu, como historiador, não sou advogado, mas sou historiador.
As respostas que ele dava nas perguntas que fizeram lá no Congresso Nacional, os deputados federais, depois os senadores eram respostas idiotas, tá? Eu falei, como é que esse cara passou nessa... Aí quando veio a notícia que ele passou na sabatina, eu falei, como assim que ele passou? Ele não falou a lei, a lei segundo o nosso Código Penal, né? Parágrafo tal, inciso tal, caput, tá escrito o seguinte, demonstrasse notável saber jurídico. Ele não demonstrou notável saber jurídico. E ele passou naquela sabatina. Ali você vê que é política mesmo, tá? E foi colocado lá. E agora ele só faz M. É um cara que só faz M ali. Mandou prender um monte de gente lá por causa do 8 de janeiro do ano passado, do ano retrasado, aliás. E fez lá todo mundo condenado a 17 anos. Cara, primeiro, para você condenar uma pessoa e levar a julgamento, tem que ser individualizado. É individual. Cada um tem que ter o seu advogado, sua representação jurídica, sabe? Todo mundo tem que ser uma coisa legal. O cara fez... Tá tudo ilegal no Brasil. Tá tudo ilegal. Tá uma bagunça o jurídico no Brasil. Eu fico pensando assim, como é que o judiciário brasileiro tá... Um olha para o outro e olha para o cara, só tem gente idiota aqui no nosso meio, pô. Né? E eu tô aqui nesse cargo, poderia fazer concurso e tem mais conhecimento jurídico do que esse cara aí que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Vários advogados falam assim, isso aí. Gente brilhante, que poderia ser ministro e não é ministro. Escolheram 11 lá. Alguns têm capacidade ali, outros não. Outros ali é indicação política mesmo. Você vê que é coisa de política. E cara, isso é sórdido, tá? Você tem que realmente colocar uma pessoa com notável saber jurídico, tá? Uma pessoa atuante no jurídico. Não colocar idiotas como ministro do Supremo Tribunal. Esse para mim é um idiota, né? Logo, logo a história estará escrevendo sobre ele como mais um idiota que passou para ele. O cara vai largar logo, logo, que eu acredito que ele não vai aguentar pressão por muito tempo. Eu espero que não. Né? Espero que ele tenha inteligência o suficiente, um mínimo de inteligência o suficiente para deixar de ser ditador, deixar de ser psicopata e abrir mão e falar, cara, eu tô saindo daqui porque eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais vida em paz aqui, cara. Eu vou sair daqui porque, pô... E tentar viver a vida, velho. Vai tentar viver a vida, porque você não está vivendo. Você tá vegetando, tá? E não está deixando gente que poderia estar aí no seu lugar estar, né? Gente mais competente do que você, o Alexandre de Moraes. Bom, daqui a pouquinho a gente volta no outro vídeo, tá? Falando sobre a posse de Trump. Por enquanto ele está numa cerimônia religiosa na igreja de St. John, né? Perto da Casa Branca. Daqui a pouquinho nós voltamos, tá ok? Eu vou acompanhar e vou fazer vários vídeos e você vai assistindo aqui no Conectado 7 sobre a posse de Donald Trump, preparação para a posse. Eu não vou perder esse dia, hoje é dia 20, isso aqui eu não perco. Até mais daqui a pouco.